Salve, família! Salve, salve. Salve, rapa! Mais um podcast Coab USA chegando até você. Agradecendo aqui mindhunters.prod.prod pela moral. Estamos aqui nos subterrâneos Gratidão. da Coab para chegar com uma mensagem positiva, de inspiração para vocês, com uma convidada que a gente vai ter que falar, porque eu tenho aqui, antes de apresentar a nossa convidada, Por favor. Quentinho, acabou de lançar um livro muito bacana, um projeto muito inspirador, né? Voltando a falar da mensagem que a gente quer trazer, que a gente quer levar até vocês. É isso. Rosane, eu conheci a Rosane já tem um tempo já. Fabinho conheceu ela no Traço da União. A gente vai falar mais do samba. A gente vai falar do pagode, do samba também aqui. Rosane, muito obrigado por estar aqui com a gente. Rosane. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado pelo que você faz, né? Que a gente quer saber mais aí. Eu queria que você desse um oi aí para nossa audiência, para quem acompanha a gente. Obrigado por estar aqui. Depois a gente vai falar um pouco mais do seu trabalho. Olá, pessoal. Eu primeiro quero agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui. Sou fã aí do podcast, sigo vocês lá, acho muito importante. Acho que quando você lançou, falei da iniciativa, da importância e da representatividade. Então, parabéns. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje para a gente falar um pouco mais sobre oportunidades. Eu acho que esse é o tema. Eu acho que a transformação que isso faz na vida da galera. E antes de a gente começar essa resenha, Fabinho, meu brother, quem quer acompanhar nosso trabalho, onde que é? Galera, no Instagram tem todas as informações, nosso dia a dia, os episódios, quando serão lançados. Sigam a gente no @coab.usa e também na plataforma do YouTube, onde tem todos os episódios, @coabusa. Fortaleçam aí, hein? Já tem o salve de hoje ou não? Pô, o salve de hoje ainda... Não, tem um salve. Não podia deixar de dar um salve pro Edicinho, nosso parceiro de nosso parceiro de samba. Edicinho, Fabião. Pô, Que galera. da hora. Eu vou dar um salve também. Eu vou dar um salve pra Stephanie. Do a Stephanie não gosta do Fabinho, pelo que eu fiquei sabendo. Mas Poxa a Stephanie vida, Tem uma rivalidade Poxa aí. vida, não suporta, mas tá dando uma moral pra gente, cuidando, ajudando a gente lá com nossas mídias sociais também. É verdade. Quando vocês que mandam mensagem pra gente, e a mensagem que volta até vocês é uma mensagem bem polida, bonita, é Stephanie. a nossa, Se for né? ruim a mensagem, A gente de fica lá. Diferente do que o Cleitinho falou, a Esté é aliada. Parceira. Ó, parceira. Mas Gratidão. a gente não tá aqui pra falar do Fabinho, a gente tá aqui pra falar da Rosane. Rosane, o livro tá aqui. Eu quero contar uma Excelente história livro. também antes. A Rosane tem um projeto maravilhoso em Pirituba, na comunidade do Cantagalo. Legal. Eu lembro que quando a gente se conheceu, eu fazia questão de levar pessoas, quando eu vinha visitar o projeto dela, eu trazia muita gente de fora, né? E eu me lembro, até me arrepio quando eu penso nisso. Eu levava muita gente lá e na época era uma das unidades, era um orfanato, né? Abrigo. perdão. Casa de acolhimento agora. Perdão. Casa de Casa de acolhimento. E aí, é tão bonito ver as crianças assim, só buscavam atenção, carinho, né? Nada mais, assim, só queria carinho. E aí eu lembro que uma das pessoas que eu trouxe, o nome dele é Andy, ele é da Inglaterra. Esse Andy, e é um executivo, certo? Esse Andy, assim, ele esperou a gente, ele quis que a gente saísse antes porque ele chorava. Eu não sei se você vai lembrar, ele chorava igual criança. É, assim, mesmo. é um executivo na época, nos seus 40 anos de vida, e chorava de tão forte que é a conexão, de tão bonito que é o trabalho de vocês. E eu acho que é também quando a pessoa sai de uma bolha, né? Eu acho que às vezes a pessoa não tem, dependendo de onde você vem, você não tem oportunidade de entender como é isso, né? Então, quando a gente fala de uma casa de acolhimento, muitas pessoas ainda têm aquele parar de... as crianças ficam lá, será que é um sofrimento? E não, é isso que você falou, é uma casa, né? Onde moram crianças, cada uma com a sua história de vida, então são crianças de 0 até 18 anos, mas tem muito amor, tem muito carinho, tem muito cuidado, se forma uma família entre eles, e quando as pessoas vão até lá para visitar, eles se sentem vistos. Né? Então, eu acho que essa é a diferença. Então, quando você percebe, e acho que isso foi para mim também quando eu comecei, quando eu percebo que uma simples visita, por exemplo, 5 minutos de atenção, de saber quem é você, me conta um pouco, vamos brincar, a pessoa se sente vista e muda tudo. E isso emociona a gente, porque a gente percebe
às vezes, na nossa pequenez, né? O quanto a gente, às vezes, não dá valor para pequenas coisas. E eu acho que faz muita diferença. Essa troca, eu acho que é tão bonita e enriquecedora para quem tá indo visitar, né? Porque assim, é justamente por causa disso que você falou. Mas, Rosane, antes que eu tome uma bronca do Du aqui, vamos começar do começo, né? Exatamente. Fala um pouquinho de você, da onde você veio, até a gente chegar no parque. Exatamente. Muito bom. Então, eu sou a Rosane, sou mãe de 2... Agora avó também. Legal. Parabéns. Da pequena Parabéns. Júlia, que já tem aí, vai fazer 5 meses. Legal. Moro em Jundiaí, minha vida inteira, mas sempre trabalhei aqui em São Paulo. Sou uma profissional da área de tecnologia, sou aí formada em TI, em recursos humanos. Agora estou fazendo pós-graduação aí em gestão pública para aprender um pouco mais. Fiz toda a minha vida e minha carreira dentro desenvolvendo software. Mas você falou... Peraí, desculpa te interromper, porque eu acho que é um negócio interessante. Que um episódio anterior, né? Eu falei que quem trabalha na empresa de tecnologia não necessariamente é de TI. Mas você falou que você estudou TI. Fiz. O que eu acho legal é porque você não... existe um lance que não tem tanta mulher no ramo de TI, né? É isso aí. Então, quando eu comecei... Na verdade, eu comecei lá atrás, né? Na época, eu fiz colégio técnico ainda de processamento de dados. Nossa, que legal. Na minha época, eu comecei na época do COBOL ainda, gente. Eu vou fazer... A cara do Fabinho. Eu vou Mas fazer... eu não lembro do COBOL. Eu vou fazer 53 anos esse ano. Eu comecei com 17 anos na área de tecnologia. Eu fui estagiária de uma empresa que tinha... Uma grande empresa, que é o Grupo Duratex, que tinha lá em Jundiaí. Eu fui a primeira... mulher lá na área de microinformática dentro do grupo da tecnologia. Legal. E quando eu vim trabalhar em São Paulo, me arriscar aí como programadora, eu também fui uma das primeiras mulheres. Fui a primeira, né? A programadora, eu entrei junto com mais uma, nós duas fomos as primeiras mulheres a trabalhar no que hoje é o Grupo TOTUS, né? Então... A gente teve que desbravar uns caminhos, quebrar paradigma desde daí. E você tem toda a razão. Não tinha ninguém, existia um preconceito, né? Quando tinha mulher na área, era na área de call center, de atendimento, e não na área de desenvolvimento de software. Então, operacional mesmo não tinha, né? Não tinha. Então, foi muito legal. Foi um aprendizado muito bom, assim. Foi quando a gente... isso também vai formando a gente, né? Mudando a nossa visão de mundo e ajudando a gente a quebrar pedra. Aí. Eu quero falar mais sobre isso, mas assim, desculpa te interromper, né? Continua falando da trajetória. Daí você ficou muito tempo na TOTUS, né? Fiquei 20 anos. 20 anos. 20 anos. Eu comecei lá como programadora, saí de lá como executiva, né? Foi uma escola para mim, foi uma empresa que me deu muitas oportunidades, muitos aprendizados. A troca foi muito boa. Saindo de lá, eu fui trabalhar em outra empresa de tecnologia. Até que chegou um dia aí que eu tive que fazer uma transição de carreira. Dentro da minha trajetória de tecnologia, eu já fazia ações voluntárias. Eu fui presidente de um instituto do IOS, do Instituto da Oportunidade Social. Foi lá que eu comecei essa ação que hoje é o PAC, que era um grupo de voluntários só. E quando a gente cresceu bastante, né, quando a gente já tinha 13 anos, o PAC, esse grupo de voluntários cresceu muito, já era uma organização da sociedade civil, a gente já tinha as nossas casas. E aí chegou a hora de eu ser convidada pela situação a fazer uma transição de carreira mesmo, de mudar essa história para a gente poder administrar, levar a gestão lá para dentro. Apesar de eu estar vivendo um sonho, né, era uma coisa que eu criei, era um sonho de criança, poder cuidar do social, não foi fácil. Não é fácil. Não foi fácil quebrar essa barreira de fazer essa transição. Não tem romantismo nisso. Existem outros preconceitos. Além do financeiro, que eu tive que adaptar a minha vida, né, toda a minha parte nisso, também existia o preconceito de que quando eu falei como eu era uma executiva, e eu falava para as pessoas, agora eu vou trabalhar no PAC. As pessoas falavam assim, não, legal, mas não, me manda seu currículo. Vem trabalhar com a gente aqui na empresa, você não pode ficar fora do mercado. Eu falava, não, eu estou trabalhando.
tá tudo bem. Mas as pessoas não aceitavam. Não enxergavam. Nem dentro de casa. Minha mãe falava assim, filha, o que está acontecendo? Você tá maluca, você está deprimida, aconteceu alguma coisa, está frustrada, por que você não quer mais trabalhar? Não, mãe, eu estou trabalhando. Então demorou um tempo para todo mundo entender e assimilar isso. Mas eu queria perguntar um pouquinho sobre isso também, porque antes disso eu vou mudar, a gente falou da TOTUS, né? Eu queria mandar um salve para Iria e para Lucila, porque graças a elas eu conheci você. Graças a elas a gente está aqui, é verdade. Sou super grata. Como é que foi essa parte para você? Porque eu acho que a gente teve aqui a mãe do Edu, que faz um trabalho muito bonito também nisso. Eu acho que é um ato muito nobre de você se abdicar de uma carreira totalmente diferente, né? Onde existe um incentivo financeiro por trás disso, muito maior do que você fazer o que você está fazendo hoje. Como é que foi esse processo na sua cabeça? Chegou um momento, você mencionou que você já vinha fazendo isso, né? Foi um processo gradativo que foi só consolidando essa ideia de querer estar 100% investida, né, nesse projeto? Ou eu acho que foi difícil ou não? É difícil, foi difícil. Mas eu acho que é uma coisa que você vai se envolvendo, vira um filho, né? Eu acho que o PAC, para mim, às vezes eu não sei onde começa o PAC, termina a Rosane, onde termina... A gente acabou sendo uma coisa só. Porque é um propósito, né? Para mim, eu me realizo, assim, eu ganho muito mais do que eu consigo fazer. Então, a Rosane é uma antes do PAC, depois do PAC. Que bonito. Eu me vejo, assim, como... eu ganhei muito por meio do PAC, por meio da experiência que o PAC me trouxe. Eu me tornei uma pessoa muito melhor. Então, acho que a gente vai se confundindo, né, com o trabalho e a missão. Então, quando apareceu essa oportunidade, meio que era uma coisa que eu já queria muito. Mas tinha esse negócio. Poxa, mas como é que eu vou fazer, né, sustentar minhas filhas e tal? Então, você tem que fazer um planejamento mesmo financeiro, mudar de vida, tomar conta do ego, porque quando você é um executivo de uma empresa, o seu ego naturalmente é alimentado pelas pessoas, por tudo e tal. E quando você sai disso, isso muda, né? Mesmo as pessoas te cumprimentam diferente, falam tem todo um interesse por trás. Mas a gente fala assim, mas aí é legal, não eram pessoas verdadeiras, tal, não era da sua rede. Não, mas no fundo, aquilo no seu ego, você começa a falar, opa, mas espera aí, agora... Pertencia, né? Isso, agora não precisam mais, agora eu não sou mais legal, agora eu não sou mais importante. Então, tem também um aprendizado em relação a isso, tem também. Mas aí você se encontra, né? Cada vez que eu vejo uma criança com um sonho realizado, indo para um caminho certo, uma mulher da comunidade que a gente conseguiu criar uma oportunidade, ajudar de alguma maneira, um jovem que mudou de vida, foi para o mercado de trabalho, comprou um carro, uma casa, cara, isso isso não tem preço. Eu acho que é isso, acho que está muito conectado com o propósito. Aí as outras coisas, o ego, o dinheiro, o status, elas vão deixando de ter significado, porque o outro é muito maior. Né? A gente vai aprendendo isso. Talvez, se eu tivesse começado isso com 25, 30 anos, talvez eu não tivesse essa mesma consciência. Então, acho que o tempo, a maturidade vai te trazendo isso também. Né? Acho que tudo tem um momento certo. Né? Eu fiz isso depois que eu já tinha criado as minhas filhas, que eu já tinha uma estrutura. Então, acho que foi tudo na hora certa, que me deu mais base para seguir em frente e não querer voltar atrás. Não querer voltar. Em termos assim de administrativos, organizacionais, a gente estava falando um pouco em off sobre isso. Assim, qual foi o maior choque para você saindo de um mundo corporativo, cheio de processos, de estrutura, para começar nessa caminhada aí? Acho que o maior choque, primeiro, foi lidar com uma equipe, a minha equipe de líderes eram 100% mulheres, e da área de humanas. Legal. Tá. E humanas. Então, quando eu fui pro PAC... Programadora. Isso. Eu cheguei lá, eu era, né? Da área de tecnologia, um mundo extremamente masculino, corporativo. Todo mundo meio maluco, né? Todo mundo muito prático, muito objetivo. E lá não.
E lá, cheguei lá, eu falava, gole choro. Não, eu não era, né, essa pessoa. Eu não era essa pessoa fofa. Aí eu chegava lá, o pessoal entregava falava, gente, aí cadê o cronograma? Aí elas vinham com um papelzinho, que elas não tinham essa experiência. Sei. Eu falava, poxa, que merda. O que é isso aqui? Elas choravam. Eu falava, por que você tá chorando? Choque de realidade, né? Aí elas falavam assim, não, mas por que você falou assim com a gente? Eu falava, não, gente, tá tudo bem. Exato. Ficou uma merda, mas a gente faz de novo, é normal isso. Não, então, esse foi um choque pra mim, foi um choque pra equipe também. Então, a gente foi aprendendo um com o outro, porque eu precisava trazer o mundo corporativo pra dentro do PAC. Elas tinham muita experiência, muita expertise no terceiro setor, em tomar conta ali do social, mas a equipe ainda não tinha esse outro lado. Então, quando eu falava assim, agora a gente tem essa meta. Eles falavam, meta? Que é meta? Mas como assim meta? A gente cuida de crianças, a gente não tem meta. Eu falei, não, tem meta, tem projeto, tem meta. Então, eu acho que foi esse o maior choque de realidade para elas. E para mim foi entender, né, como... acho que me moldar para levar a minha experiência do segundo setor, né, do mundo corporativo, para dentro de uma linguagem que fizesse sentido, que elas pudessem se desenvolver cada vez mais rápido e a gente poder se tornar uma referência nisso. Então, acho que esse foi o ar. E também nunca tem dinheiro, né? Então, assim, tudo que você pode imaginar, isso é outro aprendizado. Eu ia até, desculpa, ia até perguntar em relação a isso, em todas as instituições, a mãe do Dudu passou por aqui, também o Luizão, e todas as pessoas que buscam o auxílio, a ajuda ao próximo, se deparam com uma situação material escassa. Sim. Que não dá para mover a máquina que você... Não dá para mover a máquina, com isso não dá para você ajudar, auxiliar da maneira que você busca. Existe, em relação a isso, a ajuda, auxílio do ente público? Tem, depende. Se você tem alguns selos, né? O PAC hoje ele tem uma parceria com a prefeitura, né? A gente tem... onde 50% do nosso orçamento anual vem... de um orçamento de um convênio com a prefeitura. Os outros 50% a gente tem que captar. Ah, Rosane, é só metade. São 2,5 milhões. 2.800, mais ou menos. Mas o legal disso, né? E eu falo que vale muito a experiência para quem é do mundo corporativo, que a gente aprende a fazer mais com menos, né? Então, você tem que fazer mágica. Né? Você tem que ser muito criativo, né? Você tem que falar, poxa, como é que eu posso... fazer isso, porque se a gente está lá no meio, quando a gente se depara com um problema e a gente está ali para resolver, a parte financeira, você falou tudo certinho, ela é o maior dos empecilhos, muitas vezes. Poxa, porque tudo a gente precisa de dinheiro. Para comprar papel, para comprar não sei o quê, para levar ônibus para os jovens irem estudar, você precisa pegar um ônibus, tudo precisa de dinheiro. E às vezes não tem de onde vir. Então, a gente tem que aprender a administrar. Isso foi um outro aprendizado meu. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, então eu gosto tudo rápido, eu gosto de resolver. Então eu tive que aprender a segurar isso. Mas também, isso também me fez compartilhar com as pessoas, porque eu sempre falo isso, né? Sei lá, 10 mil reais é bastante dinheiro. É muito dinheiro. Me dá 10 mil reais. E fala, poxa, Rosane, muito dinheiro, não tenho. Mas quando a gente divide isso num número de pessoas maior e fica... Não, tá bom, você não tem 10, mas vamos pegar ali 100 amigos, né? Cada um dá 100 reais. Cara, não, 100 reais? 100 reais é legal. 100 reais é legal. Então, as pessoas, a gente tem que cada vez mais ter esse pensamento coletivo, eu acho. Sim. E quando eu consigo levar isso para o grupo, para todos os grupos onde eu vou, seja em empresas que eu já passei, empresas parceiras, amigos, meus amigos me olham e falam, poxa, lá vem ela. Lá vem ela. Ela vai pedir alguma coisa. E eu falo, vou mesmo, porque a gente tem que ter esse senso. Essa consciência social. O duro é você estar no outro lado. Exato. Do lado de quem está precisando, não do lado de quem pode dar. Então, eu acho que esse
É um desafio. É um desafio. Por isso que você trabalhar com gestão, compliance, buscar os certificados necessários. Ajuda muito. Então, hoje o PAC ele já tem todos os selos em SEBA, CMDCA. A gente tem... Todo ano a gente investe um dinheiro que dá uma dor no coração, porque é um dinheiro que, né? Mas que gera resultado lá na frente, que é de auditoria externa, para a gente poder ter transparência. E isso a gente vai atraindo cada vez mais empresas parceiras, porque acreditam nessa confiança que o PAC traz, né? Entendi. Eu acho que as organizações precisam se preparar para isso, né? Porque ainda hoje tem muito preconceito de organizações. Isso que eu ia perguntar, em questão de quando nasceu o social em você, assim, e você acha que ainda existe esse preconceito do pessoal de, pô, mas eu vou dar o dinheiro para essa instituição e o cara vai querer usar o dinheiro para uso próprio. Você acha que ainda existe isso muito na sociedade? Existe muito. Total. Existe total. O pessoal fala assim, não, eu vou ajudar, mas eu quero ajudar com arroz, com feijão. Eu falo, não, é bem-vindo. Legal. Mas para eu pagar o aluguel, o cara do aluguel não posso dar o arroz pro dono do imóvel, o dono de imóvel não vai aceitar, né? Se fosse seu, você aceitaria? Então a gente tem que... Porque, mas não sei, você vai usar mesmo para isso? Vocês não vão pegar, fazer outra coisa? Então, ainda existe muito isso. Por que existe isso? Porque ainda existem também muitas organizações que não têm essa transparência, que não têm esse cuidado, que não têm compromisso. Às vezes não é nem sacanagem, às vezes é falta de conhecimento de gestão mesmo, sabe? Não é má índole. Sim. Às vezes não é. Às vezes é também. Pessoas sacanas têm tudo quanto é lugar. Então, a gente tem que qual que é a dica para isso? É a pessoa que vai se conectar com uma organização da sociedade civil, ela precisa conhecer. Porque eu acho que não basta só você, tá bom, vou ajudar ali. Não, isso todo mundo vai precisar. Você vai querer falar, vou te ajudar, falar, vem. A gente precisa. Mas, de verdade, eu acho que todo mundo que fala assim, eu queria ajudar o PAC. Primeira coisa que eu falo, vai lá conhecer. Vai lá, porque se você conhece, a gente gera... porque eu quero que você tenha orgulho disso, orgulho de fazer parte, orgulho de poder chegar na sua casa e contar para os seus amigos, para sua família. Poxa, eu apoio uma organização, a gente faz isso. Então, acho que precisa se envolver de fato. Eu acho que isso é o verdadeiro exercício da cidadania mesmo. Esse senso de coletividade, né? Geralmente as pessoas, eu vou... tudo, embora o material seja importante, mas eu vou ajudar com... vou doar 10 reais, mas para quê? Por quê? Qual o propósito? Acho que você tendo o contato esvairece todo esse ego que tem dentro da gente, porque quando a gente coloca a mão na massa, tem o contato, você fala assim, opa... É algo diferente. Eu tô mais recebendo do que doando, né? Porque fica uma relação extremamente fria. E esse senso de coletividade dentro da nossa sociedade, ele não existe. Nós somos muito mais preocupados, por exemplo, de ter aquele político A ou B, que aí a sociedade entra em conflito, por exemplo, com uma causa de ajudar uma criança, ajudar uma favela, enfim... Ajudar mesmo, ter essa relação, esse compromisso social de fato, né? Eu acho que o ser humano ele é cheio de esperar que o outro resolva os problemas do mundo, né? Então a gente sempre fica jogando isso pro outro. O governo, o político. O Salvador que vai mudar tudo. E não é, né? Eu acho acredita, né? Todos, isso. Eu acho que todos nós somos responsáveis pela sociedade que a gente vive. Todos nós. Então, quando a gente tiver essa consciência, né? Quando o pessoal me pergunta, mas por que você se dedica tanto ao PAC? Eu falei, porque eu quero que minhas filhas e minhas netas, meus netos e a futura geração da minha família tenham um lugar melhor para viver. Exato. Porque então, é quase um pensamento egoísta. Né? Como consequência, a gente... acaba trazendo um monte de gente junto. Mas eu quero poder sair na rua com mais tranquilidade, com menos violência. Eu quero que amanhã, né, os empreendedores da minha família tenham clientes, porque daqui a pouco, se a gente não tomar conta dessa vulnerabilidade que hoje existe no nosso país e que está crescendo, né, e que não adianta a gente esconder, né? Então, assim, na última pesquisa do IBGE, a cada 10 crianças que nascem no nosso país, 7 são da classe D e E. Nossa, é muito.
Então, 70% das novas crianças que nascem no nosso país são... Isso nos dias de hoje? Hoje, atual. É a última pesquisa. Acho que saiu em 2022? Não, saiu um pouco antes. Acho que 2019, se eu não me engano. Antes da pandemia saiu essa. Antes da pandemia. Isso, foi antes da pandemia. E aí, ou seja, a população vulnerável ela está aumentando desproporcionalmente. Principalmente depois da pandemia. Então, se a gente não cuidar disso, amanhã nós vamos ter um país de muito mais pobreza do que a gente tem hoje. Então, deixa eu pegar um gancho no que você falou antes aí. Uma coisa que é uma tendência muito forte já há alguns anos nos Estados Unidos, essa parte de responsabilidade social corporativa, né? Onde você quer... E isso essas empresas usam até para buscar vantagem competitiva na hora de atrair talento, né? Assim, que são pessoas que se identificam com o propósito da empresa, com a missão da empresa e com como essa empresa também repassa os lucros nas comunidades das quais elas atuam. Como que você vê esse movimento no Brasil hoje? Existe esse interesse, existe essa tendência também aqui no Brasil? Eu acho que está engatinhando ainda, né? Eu acho que as empresas que são multinacionais ou que atuam de alguma maneira lá fora têm mais consciência disso, né? As outras ainda estão engatinhando, muitas querem fazer por fazer. Não, a gente precisa desse indicador, a gente precisa falar sobre isso, mas não é... o real não mesmo, é real, não faz... É mais marketing, talvez. É mais marketing do que talvez o engajamento mesmo. É inclusão, na verdade, né? Isso. Eu acho que ainda o SG ainda está engatinhando aqui, né? A gente tem que... essa conta vai chegar para as empresas. Eu acho que, inclusive, a nova geração de profissionais... Elas têm essa nova pegada. Eu vejo ali pela garotada que eu convivo. Não, minha empresa fala uma coisa e faz outra, não quero trabalhar lá. Exatamente. Então, essa nova geração é muito legal porque elas cobram. Não, tô achando que minha empresa não... Eu tenho uma filha de 30 anos, ela já fala, não... Se aquela empresa não está socialmente responsável, não tem nada a ver com os meus valores. E ela é uma executiva, e ela fala, não, não gostei daquela proposta. Que legal. Então, eu percebo que essa mudança está acontecendo, então essa conta vai chegar. Mesmo porque cada vez mais está escassa a mão de obra aqui no nosso país, pessoas preparadas, qualificadas. Então, eles podem... exigir cada vez mais isso, então vamos chegar naqueles passos lentos do país, mas vai chegar. O curioso que você vê mais um investimento das empresas mais de fora do que de dentro. As de dentro, além da questão do marketing ou querer ajudar, tem um aspecto também que é debitado do imposto de renda, entendeu? Então, assim, é muito... Infelizmente, existe essa moeda de troca. Eu faço desde que eu recebo alguma coisa. E isso daí, para mim, no meu conceito, foge da caridade. Mas assim, tem um legal isso. Porque sempre tem uma troca, independente de qual que seja. Então, assim, a ONG, ela pode chegar... eu chego na empresa e falo, o que eu posso fazer por você? Eu sempre ofereço algo em troca. Seja... o voluntariado empresarial que desenvolve o time interno. Já é comprovado que quando existe voluntariado dentro da empresa, as pessoas se conectam mais umas com as outras. Lá no PAC a gente tem a mentoria para os jovens. Isso é um desenvolvimento enorme para as lideranças daquela empresa. Porque desenvolve soft skills, feedback, amadurece, traz... Eu tenho executivos... Você já foi mentor, né? Não foi mentor do jovem já? Quase. Quase, né? Mas tem um problema de agenda. Mas os mentores, grandes executivos, às vezes falam assim, poxa, eu tô com dificuldade. Olha e o cara é experiente. Por quê? Porque o perfil que está do outro lado... É um jovem, é um novo profissional e diferente, com outros soft skills, com outro preparo. E ele traz uma outra demanda. Ele fala, o cara me quebrou. Eu preciso aprender mais com ele. Então, ele traz muitos benefícios. Então, existe essa troca. E também quando a empresa fala assim, eu quero te ajudar com incentivo fiscal. Primeiro que não é simples assim, né? Existe... todo um parâmetro para isso. Então, assim, o PAC hoje ele permite isso porque a gente tem projeto aprovado
no fundo da criança e do adolescente, né? Tanto municipal quanto estadual. E a lei de incentivo só permite que você doe se a empresa apura o resultado pelo lucro real, só. Se não for pelo lucro real, não pode. E 1% do valor devido do imposto. Então, é esse dinheiro que vem para a gente, né? É uma troca? É uma troca, mas tem um monte de empresa que tem esse regime e não tem esse ato. Que é o pior de tudo, entendeu? Porque deixa dinheiro na mesa para a organização. Então, falta ainda falar muito sobre isso. E acho que, Fábio, as empresas vão cada vez entrar dentro das organizações quando tiver esse conceito de troca mesmo. Porque não pode ser um ato de caridade. Não pode ser. Não flui se for caridade. Tem que ser um ato consciente de responsabilidade social. Eu vou fazer isso porque se eu fizer, empresa, vou ganhar isso e eu vou estar ajudando a sociedade como um todo. E é o que você falou, né? Porque ganha muito, né? Assim, quando você leva uma equipe para ir lá, passar um dia, é fantástico. Como a equipe fica depois, né? Nossa, não. Fica muito legal, muito legal. Mas isso você acha que não é maior aqui no Brasil pela divulgação, por falta de espaço? O que você acha que poderia mudar? Eu acho que precisa ser divulgado mais. Eu acho que as organizações também têm uma culpa nisso. A gente precisa se profissionalizar para poder bater na porta de uma empresa e falar e mostrar um projeto. Entendi. E mostrar como funciona essa troca. Então, acho que precisa disso também. E precisa de pessoas, né? Por exemplo, vocês aqui que conhecem, que vivem no mundo corporativo, indicar, porque também não adianta, eu sei fazer isso, mas eu vou lá bater na porta da empresa. Quem é essa menina? Não abre, né? Não abre para um fornecedor qualquer, imagina para uma organização. Uma organização. Então, como o Cleiton, né? Que eu falo um pouco disso, inclusive falo do Cleiton, tem uma citação no livro. Por quê? Porque é este papel, né? Quando ele conheceu e eu contei para ele a história, ele falou, vou abrir uma porta. Né? Aí ele abriu uma porta, ele inseriu o PAC dentro do mundo corporativo que ele pertencia e a gente foi conquistando o nosso espaço. Legal. A Íria, que é essa pessoa que ele falou, que é uma outra executiva, toda empresa que ela tem uma oportunidade, ela fala, vocês têm o social? Cara, tem uma coisa... Tem uma empresa para indicar, porque tem um pessoal lá que é confiança absoluta. Então, pode ir lá que a gente confia bastante. Legal. Então, acho que se todo mundo fizer esse papel, aí as coisas vão se abrindo. Vamos falar um pouco agora do PAC, da comunidade do Cantagalo. Um salve para a comunidade do Cantagalo. Aí, pessoal. Salve também pro Luizão, que fez uma troca muito legal. O Luizão, para quem não sabe, assim, arrebentava o Fabinho no jiu-jitsu, mas tudo bem também. Vamos falar desse projeto, porque assim, a gente vai falar dessa transição de que quando eu conheci o PAC era o Projeto Amigos da Criança. E aí houve uma transição, apesar de você já estar fazendo programas para a comunidade do modo geral, e aí acabou a transição para projetos Amigos da Comunidade. Sim. Como é que foi esse processo? Quando a gente começou, que a gente era um grupo de voluntários, na minha cabeça eu queria muito cuidar das crianças. Eu tinha 6 anos, se você me pergunta. Eu tinha 6 anos quando... Eu acho que tocou alguma coisa dentro de mim. Falou, um dia eu vou fazer uma coisa diferente. Em Jundiaí não tinha muitas crianças em vulnerabilidade, mas naquela época tinha umas crianças que moravam embaixo do viaduto. E eu passei numa fazenda um dia que tinha eu não sabia que era fazenda. Eu achava que era um jardim. Eu estava com a minha mãe e eu falei, nossa, que lugar bonito. Olha quantas casinhas. Tinham várias casinhas espalhadas nesse jardim. Falei, nossa, quantas casinhas, mãe, acho que aquelas crianças podiam vir morar aqui. Aí minha mãe falou assim, filha, não é um jardim, é um pasto, e não são casinhas de crianças, são as cocheiras do cavalo, mas eram lindas. E eu falei, nossa, mas os cavalos moram nesse lugar bonito e as crianças estão morando lá na ponte? Não, quando eu crescer, eu vou construir casinhas para as crianças morarem. Nossa, então, olha, que legal. Essa é a primeira... imagem que eu tenho desse meu propósito social. E aí, quando eu comecei com o PAC, eu queria brincar com crianças, que eu achava que era esse... vou brincar com as crianças, né, tal. E por isso que a gente era os amigos das crianças. A gente ia nos lugares para serem amigos das crianças. Legal.
O PAC foi crescendo, né? A gente abriu a nossa própria casa de acolhimento, que foi a nossa primeira casa, onde as crianças vieram morar com a gente. E aí eu percebi que se eu não fizesse nada diferente, eu ia ficar abrindo um monte de casas de acolhimento. E quando a gente abre uma casa de acolhimento e as crianças vêm morar numa casa de acolhimento, já teve um fracasso ali. Porque uma família já se desfez, né? Uma criança já sofreu algum tipo de maus tratos, ela já teve os seus direitos não garantidos. Então, eu falei, cara, eu estou fazendo tudo errado, eu quero fechar as casas de acolhimento. Preciso trabalhar para fechar isso aqui. E para mudar isso, eu precisava trabalhar com a comunidade, com a família, com o vínculo familiar. Eu precisava cuidar daquela mãe que muitas vezes perde a guarda de uma criança, não porque ela não está nem aí, porque ela não tinha condições, ela não teve ajuda, ela não tinha conhecimento, né? Ela precisava de um apoio. Então, a melhor coisa que ela podia fazer naquele momento, talvez fosse esse mesmo, deixar a criança numa casa de acolhimento. Então, eu tinha que trabalhar com essas famílias antes que o acolhimento acontecesse. E aí a gente a gente começou a invadir as comunidades, né? Então, a gente tem um serviço de apoio, de assistência às famílias que pega o Cantagalo, Vila Zate, Barra do Jacaré, Mirante, né? Toda ali a grande periferia de Pirituba. Então, lá a gente assiste 1.100 famílias. Caraca. São mais de 7.000 pessoas, entre crianças, mulheres, jovens, homens. E aí a gente vai para dentro dessas casas. E aí, esse ano a gente está completando 20 anos, né? E aí eu falei, poxa, a gente não é mais amigos só das crianças. Porque para cuidar das crianças, a gente teve que cuidar de uma comunidade inteira. Né? O nosso propósito final é que a criança não precise ter sofrimento, assim, né? Ter um sofrimento maior e que a gente consiga chegar antes desse momento. Então, por isso que a gente fez essa transição. Então, o PAC agora ele é amigo de uma comunidade inteira. Né, que é o que a gente faz com os nossos projetos, com os nossos programas, cuidar bastante para que o vínculo familiar não se desfaça. E, para isso, a gente tem que cuidar da saúde mental, né, da mulher, das crianças. Parabéns por esse trabalho. Eu estava aí e o Cleiton uma vez indo embora, daí a gente conversando, né? O que a gente pretende deixar, né? Qual o legado que nós vamos deixar, né? E acho que você está deixando um legado bem importante, que espero que não seja para sempre, que acho que o ente público veja isso daí, porque desde a minha época existe isso daí, cara, e já se passaram mais de 45 anos e parece que as coisas vão piorando, né? Então, assim, é bem importante isso daí que você tá deixando, ajudando outras famílias, para que essas famílias que hoje, essas crianças que você hoje ajuda, os filhos não passem por isso. Isso é legal. Né? Suas filhas vejam, minha mãe foi hoje isso daí é minha mãe que criou, assim, né? Eu tenho amizade, eu acompanho ainda os jovens, os primeiros jovens que vieram morar no PAC. Há 20 anos atrás. Alguns têm 33, 34 anos. E naquela época, como a gente era bem pequenininho, né? Quando a gente começou, a gente tinha pouco funcionário, então a gente estava muito... Eu saía do trabalho, eu ia para lá toda noite, então a gente vivia muito junto com eles. E todos eles são pais de família, que legal. Mães de família. Vida simples, muitas vezes, uns mais, outros menos, mas todos cuidam muito bem dos seus filhos, da sua família. Simples, mais digna, é isso, dignidade. Eu queria falar um pouquinho do livro, mas antes disso, você falou de alguns programas que vocês têm, né, de cuidar da saúde mental, esse tipo de coisa. Uma coisa que sempre me impressionou toda vez que eu vou lá é que você tem alguns projetos assim que é meio... Não é tão... Uma coisa que você espera de uma ONG, no caso, né? Assim, porque eu acho bem pra frente. Eu queria que você falasse um pouquinho de alguns projetos que vocês têm lá. Isso acontece também porque eu fico lá dentro, né? Então, quando eu estou lá dentro, eu falo, eu vejo uma deficiência, eu falo, poxa, preciso criar um projeto para isso, porque senão eu não vou conseguir ajudar essas pessoas que estão sofrendo por isso. O PAC Zen é um deles, né? Que surgiu na pandemia, na verdade.
onde acho que a população, de uma maneira geral, já tem um problema grave hoje de saúde mental, né? Tem muita depressão, muita ansiedade, e a pandemia, acho que tirou isso debaixo do tapete, eu acho. Aí você imagina isso, por exemplo, lá na quebrada, né? As mães aí os trabalhos são informais, né? O pessoal trabalhava na rua vendendo alguma coisa, cuidando de carro, num manobrista, tal, tudo fechou. Então a galera ficou desesperada, todo mundo em casa, sem escola, sem merenda, né? E aí eu fiquei muito na linha de frente, né? O PAC não fechou, pelo contrário, a gente trabalhou muito. E eu percebi que estava todo mundo pirando. Então aumentou muito o índice de tentativa de suicídio, de corte das crianças, dos jovens, das mulheres. Aí eu falei, não, vamos abrir um trem aqui para a gente cuidar disso aí. Então o PAC Zen hoje já é uma realidade. Então hoje a gente atende por mês gratuitamente, cuidando da saúde mental, 300 pessoas. Então tem psicólogo, tem psicopedagogo, tem terapias em grupos individuais, presencial e online, que foi outro presente daí da pandemia, que hoje a gente consegue fazer terapia online. Então a gente tem alguns voluntários que falam, eu atendo sei lá, de qualquer lugar, eu dou uma vaga por semana, eu quero 2 pacientes, vou atender online de maneira social. Então isso abriu muitas oportunidades para a gente. E tem terapias holísticas também. Então eles têm constelação familiar, reiki, massagem. Então isso faz muita diferença. A gente tem o programa Jovem com Futuro, que é a formação de jovens para o mercado de trabalho. Então, ele o Camp, né? É tipo o Camp, exatamente. Exatamente. A gente conhece bastante do pessoal do Camp também. Eles fazem um ótimo trabalho. Eu vi lá. Existe ainda? Existe. Olha, eu sou fruto do Camp. Tem o Camp Lapa, o Camp Oeste, tem tudo. É muito legal. Que legal. A diferença hoje do Jovem com Futuro é que o Camp ele forma muito legal. A gente tem crianças que moram com a gente no abrigo que fazem camp. Forma rapidamente ali o jovem para o mercado de trabalho e tenta inserir nas empresas. O PAC, como a gente cuida da família como um todo, então o camp ele tem muita visão da quantidade, porque ele tem muitas empresas para... Chega e conecta, né? O PAC a gente faz um trabalho assim, mais profundo. Assim. Então, são menos jovens, então são cerca de 160, 180 jovens por ano que a gente forma, mas a gente forma de uma maneira profunda. Então, passa pelo PAC Zen, a gente tem contato com a família, a gente sabe da onde vem, o que faz a mãe, o que faz o pai, o que faz a avó, e a gente cuida daquele jovem, porque o que a gente observou e aprendeu? Que muitas vezes a gente não consegue mudar o adulto da família. Eles já estão meio que acostumados, as cicatrizes são mais profundas. Então, é mais lento essa mudança, essa virada de chave numa mulher, numa mãe, né? Porque a maioria das famílias, lá 90% são lideradas por mulheres. Os pais não estão por lá, não tá lá. Então, são as mulheres que ficam lá na liderança. E agora o jovem é mais rápido. Então, a gente pega esse jovem, eles ficam lá 6 meses com a gente, 5 dias na semana, 4 horas por dia, e alguns sábados. Alguns jovens ficam 1 ano, dependendo a gente tem o módulo 1, o módulo 2, então dependendo de onde ele se encaixa. Se ele começa pelo módulo 1, ele vai ficar 1 ano. Senão, ele já vai direto para o módulo 2, ele fica 6 meses. E a transformação nesse jovem, então o que a gente quer? A gente quer que ele arrume um bom emprego. A gente acha super legal os trabalhos ali na própria periferia, então vou trabalhar no mercadinho, vou trabalhar no açougue, são trabalhos dignos. Mas estes jovens, a gente quer que venha para a Zona Sul. Para eles verem que tipo de mundo existe além das paredes da comunidade
E eles falam assim, é pra cá que eu vou. É ali que eu quero... porque são eles que daí mudam a vida Deixa da um legado, família. e cria um espelho legal para quem tá querendo. Então, quando eles começam ver. a trabalhar, mesmo sendo aí no primeiro emprego, eles aumentam em 70% em média a renda da família. Que Nossa. doideira. Porque são famílias em extrema vulnerabilidade. Então, daí já vira a chave, ele nunca mais volta para aquela condição. Ele nunca mais fala, não, eu não consigo, eu não posso, eu vou morrer aqui nessa condição vulnerável. Não, ele nunca mais volta. Então, são esses que a gente quer. Uma coisa que é muito predominante, pelo menos quando a gente estava no nosso período de criação, essa cultura machista, né, onde você não pode expressar qualquer tipo de sentimento, que é visto como fraqueza, né? E aí eu queria dar crédito aqui, apesar da Stephanie não gostar do Fabinho. O Fabinho tem uma coisa que eu falei com ele também, mesmo depois de adulto já, eu tinha dificuldade em expressar meus sentimentos, né? E graças ao Fabinho, a gente teve várias conversas sobre isso também. Fabinho, assim, a gente troca ideia, assim, te amo, de coração, tu também. E foi muito, em parte, ele querer quebrar, né, esse ciclo para nós. Como que é isso para vocês lá? Assim, você enxerga alguma dificuldade em poder... na verdade, o que você está oferecendo é para ajudar, mas assim, você tem alguma resistência por causa disso? Tem, com certeza. Tudo é o vínculo. E tem uma palavrinha que é chave, né? Confiança. Eu não vou conseguir fazer nada com a família, com o jovem, com a mulher, se eles não confiarem na gente. Então, a gente precisa desenvolver a confiança dessa família. Então, para que eles possam, por exemplo, frequentar um PAC-Zen para cuidar da saúde mental, é uma quebra de paradigma. Exato. Primeiro porque problema de saúde mental é coisa de gente rica. Exato. Na cabeça deles. Eu não preciso, né? Isso aí não, nem né? tenho isso. Aqui a gente cura de outra maneira, né? Então, não tem. Então, a gente vai... E outra, favela. Então, muitas vezes, elas moram em viela e parede com parede, né? Muitas vezes a parede não é alvenaria, né? Ela fala, eu vou falar do meu problema para você... Aí a fulana vai ouvir, aí não sei o quê. Então, tem muito disso aí. Então, a gente precisa criar vínculo com a nossa comunidade. Eles precisam confiar na gente. E, às vezes, a gente tem que fazer uma troca. Então, quem é você? Não, vem cá. Eu falo que lá no Cantagalo, quando eu cheguei lá, a minha equipe não queria trabalhar lá de porta aberta. Porque a fama daquela região... era pesada ali, naquele lugarzinho ali. Quando a gente chegou, tem 7 anos isso, 8, vai fazer 8. Era pesado, tinha muita violência, todo mundo tinha medo e tal. E aí eu falei, não, pode deixar aqui, não faz sentido isso pra mim, né? Eu tô aqui, vamos trabalhar, a gente tem que cuidar deles, temos que abrir. Vou deixar a porta fechada. Eles queriam deixar a porta fechada, e a minha equipe tinha medo. Eu falei, pode deixar aqui, eu vou ficar aqui. Aí abri lá uma portinha, que é onde é a biblioteca hoje. Abri a biblioteca, botei meu notebook, com essa cara de... Teve uma época que eu ia trabalhar com as mesmas roupas que eu ia antes, porque não tinha outras. Eu ia de salto, de calça, até eu trocar a roupa. Sentava lá com o meu notebook, ficava lá, e o pessoal, a biblioteca toda colorida, falava, nossa, o que é esse lugar, né? Eu falei, livro, pode entrar. Não existia isso lá, nada disso, não existe nada. Cantagalo é um lugar que não tem nem... campinho de futebol de terra. Não tem. É inclusão zero. E aí eles falaram assim, poxa, entra aí. Aí eles entravam, aí eu falei, livro, pegava. Aí eu falei, pode levar. Aí ele falou assim, mas eu não tenho documento. Tudo bem. Aí eu, tudo bem, pode ir. Aí ele falava assim, como você chama? Eu falava, muito prazer, eu sou a Rosane e tal, Fábio. Eu falei, legal, beleza. Aí ele falou, mas você não vai anotar nada? Não, pode ir. Não, mas eu vou levar o livro. Eu falei, legal. Eu falei, você vai me trazer de volta quando você acabar? Ele falou, não, eu vou. Então tá bom. Isso aí foi quebrando. E falei, poxa, o pessoal não tá me pedindo, assina aqui, coloca aqui, escreve. Então, é uma relação de confiança. Hoje, a biblioteca passa por esse espaço umas 300 pessoas por dia ali. Por dia, passa. Não só na biblioteca, no prédio, no prédinho, na casa onde a gente fica. Cara, não tem ninguém tomando conta de nada.
Então fica notebook, fica livro, fica bolsa. E a gente é uma relação de respeito e confiança que a gente tem que ir quebrando. Então, às vezes, a gente tem que dar alguma coisa. As festas de Natal que a gente faz lá na comunidade, aliás, vocês estão convidados. 16 de dezembro, precisamos de voluntários. São 3.000 pessoas na festa. Caraca. E o trabalho é garçom. Aí a gente... Garçom eu vou. É garçom. É servir. Porque eu não gosto... Isso é outra coisa, né? Dignidade é outra palavra. Confiança é uma, dignidade é outra. Nada do que eu ofereço para a comunidade, eu gosto de fila. Então, vou dar a cesta básica. Não pode fazer fila. Marca a hora. Porque eu acho que isso não é digno. Eu fico sempre pensando assim, se fosse minha mãe. É verdade. Minha mãe na fila da cesta básica. Esperando no sol. Minha mãe na fila da festa para pegar um cachorro-quente. Então, eu não gosto de fila. Então, eu crio uma praça de alimentação na rua. O máximo que a gente consegue de mesas. E os meus amigos vão lá para servir a comunidade. Garçom eu vou. Agora deixa eu fazer um alerta para você. Deixa eu fazer um alerta para você. Que legal. Eu, Fabinho, garçom, beleza. O Du vai querer vai fazer, ó, deixa eu ser DJ. Não, calma, não se empolga não. Eu tô sabendo da história aí que o Du vai fazer uma festa do casamento. Os caras vão parar. Eu comecei a treinar, né? Comprei equipamento e tal. Eu tenho uns amigos que tocam. E um amigo nosso bem próximo casou e tal. Aí eu falei, vou levar meu equipamento. Eu treinei em casa e tal. Só que o treinamento é um pouco diferente, assim, né? Não aceita. É garçom também. Eu tava nessa festa, né? Começou lá... Meu Deus do céu, tira esse cara... O pessoal indo embora. Não, volta, que a gente tirou o DJ. Pegamos uma caixa da JBL. Tem aqui o meu... Então, minha playlist. Eu topo com o maior prazer aí. Vocês vão receber o convite. E acho que é isso. Então, quando a gente tem essa relação de confiança, de mostrar... eu falo pro meu time lá do PAC, eles têm muito isso no DNA. A nossa comunidade, eles são os meus clientes. Sem eles, eu não estava aqui. Então, a gente precisa tratá-los como clientes. A experiência do assistido... Eu não estou ali fazendo favor para ninguém. Pelo contrário. Claro. Eu estou ali porque é o meu trabalho. Para servir. E aí precisa ser bem servido. Então, como eu recebo ele nas nossas casas, como a gente acolhe, isso vai gerando... Quando você tem esse mindset de que chega lá uma senhorinha quer falar com uma assistente social, e eu falo para assistente social, é sua cliente. Você não está aqui para fazer favor para ela, não. Né? Então, é cliente. Então, acho que isso muda muito. E aí, isso quebra, e eles gostam, eles chegam, e eu percebo que o PAC tem esse diferencial, e eles percebem isso. Assim. Eu acho bem interessante, assim, como a sociedade, nas lacunas, elas se organizam, criam leis próprias, e é bacana. Acho que já criou um contato, aquela confiança. E laços, então, lá... esse laço ele não pode ser desvinculado porque ajuda muito. Então as pessoas se ajudam e elas criam leis, costumes próprios, né? Porque o que acontece? Eu tenho uma teoria que toda vez que existem injustiças sociais, injustiças de primeira rácio, aqueles princípios que a gente... vida... Toda vez que isso daí é quebrado, a gente vai criando um abismo. E pelo menos eu nasci nesse abismo. E aí, para eu conseguir chegar num ponto, eu vi muitas tragédias acontecendo. Então, quando vem essas figuras de meritocracia, essas ilusões que as pessoas jogam e alguns compram, para mim já não... E eu já me revolto. E os caras ficam aqui, nossa... E a gente sabe muito bem disso. E aí eles falam, não, mas você é polêmico. Não é polêmico. Eu tô falando de coisas óbvias, só que as pessoas, infelizmente, elas não estão preparadas para escutar aquilo. É verdade. Pô, você tem que dar dignidade, a pessoa tem que morar bem. Então tem que ter uma casa, uma casinha, que ainda que seja simples, mas uma moradia. Aí você vai discutir e falar, não, mas nossa, mas isso... Aí você já joga pro campo político, enfim. Aí a pessoa não tá preparada. Aí você acaba se calando por conta da ignorância das pessoas. Porque de onde eu vim, eu sei como funciona. Eu tive um irmão assassinado, entendeu? Então, assim, para eu conseguir conquistar,
eu perdi muita coisa. Meus pais, então, nossa, eles abdicaram de muitas coisas para que eu tivesse aqui. E essa lacuna, eu acho assim impressionante, eu fico indignado. Essas lacunas, elas têm que ser preenchidas por nós, né? A gente tem que preencher essas lacunas. E você vê que eu sempre falo, né, essa relação de amor, tudo é amor. Quando você vai criticar um político, você está falando de amor, porque você ama a sua quebrada. Você entendeu? Quando você está criando uma criança, você está dando dignidade para a criança, isso é amor. Sim. E quem está lá para dar amor, estaria preparado, que a gente votou e deu aquele voto de confiança através do mandato, eles não estão nem aí para você. Então a gente se organiza, criam leis próprias e o retorno é bacana. É óbvio, cada um tem que fazer sua parte, não deve esperar nada de ninguém. Mas eu acho um absurdo isso daí. Desculpa, um desabafo. Mas eu não concordo 100%, não. Não, mas às vezes não é de amor. Às vezes, assim, às vezes muita gente critica por ódio, não por amor. Não. Quando a gente busca fazer o bem ao próximo, tudo bem, só pode ser amor. De bem, sim. Quando a gente critica, tipo, uma polícia que agride um preto, um branco, seja lá quem for, você critica se revoltando porque é amor, porque a gente já passou por isso, você entendeu? Tudo é amor. Tudo é amor. Quando você leva o bem-estar ao próximo, é amor. Pra mim é amor, entendeu? Ô, Fábio, eu acho que primeiro, assim, não se cale, né? Mesmo que canse, não se cale. Porque é super importante, assim, se todo mundo acabar se calando, aí as pessoas vão ficando cada vez mais ignorantes. Então, a sua fala é super necessária sempre, assim, apesar de, às vezes, eu ter certeza que é cansativa e desgastante. Mas não se cale. Deixa eu rapidinho, só, Cleitinho, vou dar uma puxada de orelha. Não é puxada de orelha, não. O nosso projeto é amor. Não, mas o que eu tô falando é o seguinte, quando você fala que alguém critica o político... Começou. Gente, a gente amor. Começou. Eu questiono, às vezes, os motivos. Entendeu? Assim, sim. Eu acho que você vende amor, mas eu acho que nem todo mundo tem essa... Mas enfim, mas eu acho que toda crítica desde que seja com respeito, né? Sem violência, sem violência, eu já vi algumas brigas ao vivo, mas tá tudo bem, gente. Sem violência, né? Uma das coisas que ele mencionou, quer dizer, o projeto nosso é baseado em amor e em resenha. E você é muito boa de resenha. Eu tô falando isso porque assim, a gente tá quase no fim do programa. Mas eu queria, antes de a gente terminar, você falou da biblioteca do PAC. E a biblioteca do PAC agora tá mais rica com o lançamento desse livro. Que fim, né, gente? Esse projeto. Só a melhor parte, né, velho? Deixar discutindo aqui. Eu acho que o livro vem para presentear aí os 20 anos da nossa história. Então, ele é uma demonstração de gratidão aí por todo mundo que participou de um jeito ou de outro pela nossa história. Ele traz a história do PAC, que mescla com a história da Rosane, né? Porque acho que tem isso, né? Hoje em dia eu já não sei mais onde começa um e termina o outro. E fala também dessa lição, né? Da importância da gestão no terceiro setor, que é uma bandeira que por onde eu vou eu quero levar, assim, que as organizações elas precisam ter gestão, elas precisam ser encaradas e serem vistas também como uma empresa, só que sem fins lucrativos. Então, precisa de bons profissionais. Os profissionais do terceiro setor, eles precisam buscar essa formação, se especializar, se atualizar, para conseguir ter o respeito, né, do segundo setor, para conseguir ter o apoio, seja do governo, seja de empresas. Então, e até mesmo de pessoas físicas. Então, é isso que conta um pouco o livro. Então, conta um pouco da nossa história e essa quebração de pedra, e como que a gente chegou, e os resultados que a gente colhe quando a gente tem gestão no terceiro setor. Só fechando a fala aí do Fabinho e a importância do livro com isso, eu acho, sim, que, sem dúvida nenhuma, né, a política, né, tem obrigação de cuidar do povo, né, da sociedade como um todo,
mas não é o político que vai conseguir fazer isso lá de Brasília, porque ele nem conhece as vulnerabilidades. Então, assim, as ONGs, eu acho que cada vez mais precisam ser vistas como parceiras, porque são elas que estão dentro da quebrada, são elas que sabem o que a comunidade precisa. Porque a gente ouve, não adianta nada. Eu já fui essa pessoa. Quando eu cheguei no abrigo, por exemplo, a primeira vez que eu ia fazer visita, eu cheguei lá com um monte de croissant, com refrigerante, não sei o que lá, que eu achava que era o que as crianças queriam comer. E elas falaram assim, eu não perguntei. Eu achava que eu sabia. E aí eles falaram assim, tia, não tem pão com mortadela? Olha só. Eu falei, caramba, mas eu trouxe isso aqui, não é mais gostoso? Aí eles falaram, mas a gente queria pão com mortadela. Então, assim, a gente precisa aprender a ouvir. Então, quando a gente está lá dentro, é a gente que sabe. Então, eu acho que as ONGs são esse elo. A pandemia trouxe essa visibilidade para as ONGs, né? Tá aí o Edu Lira no Gerando Falcões, que virou grife de ONG. Tem a Rede Mulheres também, que são o Instituto Ayrton Senna, que são grandes organizações que estão cada vez mais na mídia e tendo esse suporte. Então, as organizações de médio porte também precisam estar prontas para quando cair essa consciência na nossa política, dessas políticas públicas, a gente está preparado para isso. E, galera, toda venda será revertida em pró ao PAC, 100%. 100% da venda dos livros é para o fundo, para os somar. Nossos projetos. E é onde o pessoal encontra o livro, né? Por favor, né? Isso, tem aí no link no nosso Instagram. Então tem no Instagram do PAC, @projeto Amigos da Comunidade. Legal. Tem lá no meu Instagram também, @RLXene. É só clicar lá, comprar. A gente manda para onde for o livro. Legal. Via Sedex, e toda a renda vai para os nossos projetos. Nossa, família, compartilha. Você é parte da solução, o terceiro setor com propósito e legado de vida. Esse é o título do livro. Você é a parte da solução. Parabéns pelo livro, parabéns pelos 20 anos de PAC. Parabéns para você também por dedicar assim, grande parte da sua vida a uma coisa tão nobre que é o que você faz. É verdade. Muito inspirador. Fabinho, antes de terminar e antes de agradecer a Rosane, quem quiser mais uma vez checar o que a gente está fazendo, nosso trabalho, onde vai? Galera, sigam a gente no Instagram, @coab.usa. Lá terão todas as informações relevantes sobre episódios, os cortes. Cara, galera, tá muito bacana. Compartilha, manda pro amigo, também no YouTube. @coabusa. Tudo junto. Lá terão todos os episódios. Compartilhem, divulguem pra família. Vamos somar. Um salve também pro Sono, @mindhunters.prod_PRD lá no Instagram. Obrigado pela presença, Sono e equipe, valeu. Rosane, muito obrigado. A gente não conseguiu falar do samba. O samba, vamos lá, o samba. Mas a gente pode ir pro samba, né? Vamos combinar, né? Acho que é melhor. A gente se encontra no samba. É verdade. Muito obrigado por estar aqui com a gente, muito obrigado por essa troca. Espero para quem está assistindo aí, uma história de vida, uma lição de vida muito bonita e um projeto mais bonito ainda. Então, para todos vocês que estão acompanhando aí, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu amei o episódio. Muito obrigado. Obrigada pela oportunidade, meninos. Salve, família. Valeu.